Os irmãos podem permanecer assentados, mas nós vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias, capítulo 5. Será a leitura que faremos a partir do versículo 1 até o 19, todo este capítulo, que nós leremos e nele meditaremos, subordinados ao tema Compaixão em Ação. Compaixão em ação, Neemias 5, 1 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne com eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes segundo nossas posses. E vós, outra vez, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa, de seu trabalho, a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até ao 30º, segundo ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz a este povo. Que Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra.
natureza, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos egoístas. Nós somos orgulhosos. Esse é o pecado original. E a avareza é apenas uma expressão desse pecado. A avareza vem da cobiça, vem da soberba. E é por isso que nós apenas queremos para nós mesmos. Queremos reter em vez de distribuir. E além disso, além de querermos para nós, queremos além do que é nosso, queremos o que é do outro. Eu poderia aqui dizer com muita segurança que nós já assistimos alguma cena em que uma criança está com um brinquedo e os brinquedos já foram repartidos, mas o coleguinha, o irmão, o primo está com outros brinquedos. Aí ela do nada junta o dela, esconde assim, vai lá e pega o do outro e quer o do outro também. Quem ensinou isso para a criança? Não foi o pai, não foi a mãe. É instintivo, é a natureza pecaminosa. Então nós precisamos, à luz da palavra de Deus, sempre nos lembrar dessa natureza. Em várias experiências da nossa vida e experiências do povo de Deus, nós podemos ver a presença desse pecado. Nós sabemos, meus irmãos, que a vida de Cristo, a sua obra, o seu ministério, para nós, é um modelo de vitória sobre esse pecado, sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre a avareza. E nós devemos sempre nos guiar em Cristo como modelo de compaixão, como modelo de amor a Deus, de amor ao próximo. Mas quando nós lemos um texto como esse, que nos apresenta, que nos coloca diante da experiência histórica do povo de Israel, nós podemos dizer assim, da igreja no Antigo Testamento, dos crentes, do povo de Deus, nós podemos extrair lições muito importantes para a nossa prática hoje. Talvez não seja possível fazer de forma tão direta, as condições são diferentes, nós precisamos entender o contexto, mas os princípios, estes sim, nós podemos aprender e trazer como aplicação para a nossa vida. Por exemplo, a atitude de Neemias serve para nós como um indicativo do que Cristo veio realizar de maneira completa e serve para nós de exemplo de como nós devemos agir como líderes, por exemplo, como aquele que é fraterno, que é solidário, aquele que se compadece do próximo. Mas precisamos entender primeiro um pouco mais do contexto do livro de Neemias. Nós vamos lembrar que Neemias e Esdras fazem parte de uma única obra. Eles estão num conjunto de textos que são relativos ao período posterior ao cativeiro babilônico. Nós temos por volta de 540, 539, o retorno de Esdras, o sacerdote, depois da libertação que Ciro, o imperador persa, promoveu para o povo judeu na Babilônia. Eles retornam, Esdras edifica o altar, a obra de reconstrução do templo continua, mas ela se estende por aproximadamente 20 anos, e só então o templo é construído por volta de 520. Muito tempo depois, uma segunda leva de judeus sai da Babilônia, talvez 458, 457, e chega também na Palestina. Já temos dois grupos ali. Mais tarde, Neemias chega para essa intervenção que foi feita na cidade para a reconstrução dos muros. Nós estamos falando mais ou menos de 445 a.C. Como é que aconteceu? Quando nós lemos os primeiros capítulos do livro de Neemias, nós encontramos Neemias na corte do rei Artaxerxes, recebendo uma notificação, uma mensagem do seu irmão, relatando como estava o povo lá em Jerusalém. E o que acontece é que o povo lá estava em miséria. Por quê? Porque os muros da cidade haviam sido destruídos durante o cativeiro babilônico. Durante os 70 anos do cativeiro, os muros tinham sido destruídos. Para nós, isso não significaria muita coisa, porque o muro caiu, mas tem a polícia, né? Então faça assim, faça a troca. Imagine a cidade de Divinópolis passando um dia inteiro sem a histórica e competente polícia militar do estado de Minas Gerais. Eu já fico assustado só de imaginar que nós não teríamos policiamento durante um dia na nossa cidade. É a mesma sensação, a mesma força de expressão.
é equivalente a uma cidade naquele tempo não ter um muro, porque não haveria ameaça aérea, toda ameaça era terrestre. Então, sem muro, os inimigos poderiam invadir, as feras do campo. Então, isso levou aquela população à penúria, a viver de forma deplorável, a viver na miséria. Neemias recebe essa notícia e o que é que ele faz, meus irmãos? Ele se compadece. Compadecer-se é padecer com, é sentir a paixão do outro, a dor do outro, é sofrer junto com o outro. Então, mesmo à distância, ele se compadece, é que diz o versículo 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Capítulo 1, versículo 4. E estive jejuando e orando perante o Senhor. Ele começou orando, começou da forma correta. Quando nós estamos diante da situação de sofrimento do nosso irmão, ou do nosso país, numa proporção nacional, nós devemos ter essa sensibilidade. Nós devemos sentir a dor do outro, porque isso é um sinal de vida. Isso é um sinal de que nós temos um coração que se une àquele que é nosso próximo, àquele que é nosso irmão. Mas, meus irmãos, Neemias, diante dessa situação, fica algum tempo em oração, em jejum, e ele aparece diante do rei. Ele era chamado de copeiro do rei, mas não se apresse em entender que copeiro tem a ver só com copo, porque copeiro era uma função extremamente elevada. Basta você imaginar, por exemplo, que o rei confiava a ele provar um vinho que alguém dava de presente, experimentar primeiro alguma comida do rei. Era um cargo de elevada confiança. Então ele se apresenta diante do rei, mas ele está triste. E aí o rei então pergunta para ele. Ele declara qual o motivo, porque na sua terra, no lugar onde seus pais estão sepultados, o povo está totalmente desamparado, a terra está assolada. O rei então concede a Neemias o pedido que ele faz, que é a autorização para ir até Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Mas, meus irmãos, essa obra não foi uma obra pacífica, porque os estrangeiros, várias etnias, vários povos pagãos que já estavam ali durante o período do cativeiro, se levantaram contra os judeus. E diante do anúncio da libertação do cativeiro, diante do retorno de Esdras, do início da obra de reconstrução do templo, da conclusão da construção do templo, já havia muita oposição. Inclusive, um dos fatores que levavam o povo à pobreza era que as rotas comerciais, era que o comércio era impedido por esses outros povos. Então, quando Neemias começa a reconstrução dos muros, encontra pela frente um Sambalate, um Tobias e outros que se levantaram contra ele, não só para ridicularizarem, dizendo que até uma raposa derrubaria aquele muro, não só para agirem politicamente através de uma diplomacia desfavorável, enviando comunicados, documentos ao imperador, mas também ameaçando de morte. É tanto que no final do capítulo 4, se aproximando do texto que nós lemos, nós encontramos Neemias convocando o povo para a guerra. Era a reconstrução do muro, de uma forma relâmpago, realmente, 52 dias, mas era também uma guerra, porque veja o que diz o capítulo 4, versículo 18, os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam, o que tocava a trombeta estava junto a mim. Versículo 19, disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Vamos nos ajuntar, vamos dividir todas as partes do muro entre as famílias e vamos trabalhar continuamente para que a gente consiga cumprir esse trabalho. Versículo 21 diz, assim trabalhavam na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Sabe aquele ditado que quando a gente descansa, carrega pedra? De dia trabalha e à noite vai para o plantão, né, como soldado numa batalha, porque foi exatamente uma batalha. O último versículo então diz, nem eu e nem os meus irmãos
nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Não tinha sossego nem na hora de dormir, a arma estava lá, porque a qualquer momento eles estavam sob ameaça de morte. Meus irmãos, mas foi uma grande vitória. Eles conseguiram reconstruir. O capítulo 6, versículo 15 diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Em 52 dias eles conseguiram reconstruir. Então vejam, há agora uma quebra total de expectativa quando nós entramos no capítulo 5. Porque essa vitória que eles alcançaram contra os inimigos, contra as ameaças externas, foi algo que levou o povo a celebrar, a agradecer. Mas agora Neemias recebe um clamor do povo e se vê diante de um problema interno que ele jamais imaginava. Eles venceram os inimigos externos, mas internamente eles estavam praticamente sendo destruídos. E Neemias então toma consciência, através do clamor que nós lemos nos versículos de 1 a 5, de que havia uma exploração dos judeus pelos judeus, dos pobres pelos ricos, de modo que o povo estava por ser destruído. Então veja, meus irmãos, meu querido irmão Djalma, os muros estavam construídos, mas a nação estava sendo destruída. Olha a contradição. Eles alcançaram uma vitória diante dos inimigos externos, mas internamente eles estavam por perecer. É tanto que um comentarista consagrado chamado Matthew Henry disse assim sobre Neemias: assim como foi sábio e fiel ao liderar a construção do muro de Jerusalém e resistir aos ataques inimigos, Neemias mostra a mesma firmeza ao reparar as injustiças sociais que estavam igualmente destruindo o povo. Neemias, que demonstra ter sabedoria, ter paciência, que avalia antes o que vai fazer, que planeja, que organiza a equipe. Ele foi sábio para a reconstrução dos muros, mas ele também foi sábio, segundo Matthew Henry, em enfrentar um inimigo interno do povo de Deus, que era a injustiça social. Porque isso mais cedo ou mais tarde destruiria, por uma via ou por outra, a própria nação. Nós aprendemos então, meus irmãos, a partir desta situação do povo de Deus, no momento crítico, que por temor a Deus, nós devemos, movidos por compaixão, cuidar das necessidades do nosso povo. Com essa motivação que estava no coração de Neemias, pelo temor a Deus que nós vimos demonstrado em Neemias, nós precisamos também testemunhar da justiça de Deus no mundo. Aprendemos que como igreja e como cristãos, cada um de nós, como nós já cantamos nessa noite, nós precisamos reagir com sensibilidade, com sabedoria, à situação de miséria, à situação degradante, de perda da imagem e semelhança de Deus, de desfiguramento da criatura que foi feita à imagem do Criador e que, por conta das injustiças, que, como nós dissemos, tem a sua raiz no pecado, no orgulho, na vaidade, na avareza. Nós precisamos, diante de um mundo injusto, meus irmãos, testemunharmos da justiça de Deus, principalmente para com aqueles que nós chamamos de domésticos da fé, da família da fé, do povo de Deus. Mas não só diante da igreja e suas necessidades, mas diante da nossa sociedade, diante do nosso país. Precisamos compreender que essa é a nossa motivação. Tememos a um Deus que é justo, servimos a um Deus de justiça. Não podemos condescender, não podemos aceitar, nos conformar com a injustiça, porque é uma afronta ao nosso Deus. Nós cantamos aqui que a vil miséria afronta os céus. Mas não só, meus irmãos, numa reação indignada, enérgica, por causa do temor de Deus, mas por compaixão, por uma compaixão que precisa entrar em ação,
por compadecer-se e reagir à necessidade daqueles que são iguais a nós. Nós podemos entender, meus irmãos, que, em primeiro lugar, essa compaixão em ação tem uma dimensão de urgência. Precisamos pensar, à luz desse texto, sobre a urgência da compaixão. O clamor que chegou a Neemias, segundo a palavra que é usada no versículo 1, foi grande, porém, o clamor do povo. A palavra usada aqui para clamor é a mesma para grito. Foi um grito de socorro. Eles chegaram diante do governador e gritaram. Clamaram por uma intervenção, por uma providência. E isso denota a gravidade daquela situação. Nós temos aqui um quadro que envolve a cobrança de juros abusivos. Mas vamos enfatizar isso a seguir. Por ora, essa gravidade se deve principalmente, ou primeiramente, à exploração que era tão grande dos pobres pelos ricos, que chegou ao ponto da escravização, da desumanização daqueles patrícios, daqueles irmãos, membros do povo. E aqui, o próprio texto é didático, porque ele fala de 3 grupos, basicamente. Os irmãos podem acompanhar, a partir do versículo 3, por exemplo, aqueles que não têm terra, aqueles que eram sem terra. Não se apresse a associar esse grupo que não tinha terra com um movimento político atual chamado Sem Terra. Porque facilmente se recorta um vídeo no YouTube e diz assim: o pastor está defendendo o MST. Não se trata disso. A questão é que muitos que estavam ali empobrecidos não tinham propriedades. E eles estavam com fome. O versículo 2, na verdade, eu li o 3, mas já fala do segundo grupo. O primeiro grupo é: eles estão sem trigo, eles estão com fome, porque eles não têm propriedade nenhuma. O segundo grupo, aí sim no versículo 3, são aqueles que possuíam terras, mas por conta do sistema financeiro, da cobrança de juros abusivos, eles precisaram hipotecar suas propriedades. Então, eles agora estavam com ameaça sobre o seu patrimônio, porque eles estavam tomando empréstimo para comer, porque a produção havia caído. E eles corriam o risco de perder as suas propriedades. E um terceiro grupo, um grupo mais abastado, não tinha chegado nesse nível, mas eles estavam tomando empréstimo para pagar imposto. Meus irmãos, que situação, você tomar dinheiro emprestado para pagar imposto, ou seja, aquele dinheiro você não vai ver mais porque já é devido, agora você adquire uma nova dívida sobre aquela para que você possa quitar junto com a Receita Federal do Império Persa. E meus irmãos, os historiadores, os comentaristas dizem que o sistema de cobrança de imposto, o sistema fazendário do Império Persa era algo extremamente avançado, extremamente funcional. E eles cobravam mesmo. E existia um sistema de punições, assim como hoje a gente sabe. Se tem uma coisa que funciona no nosso país, se chama a tributação federal, é a Receita Federal. Agora eles conseguem saber até onde você mora, mas assim, não é o endereço não, é a foto de onde você mora, porque tem um satélite aí que está verificando tudo que você tem. E quando você vai declarar, eles já sabem o que você tem. Na verdade, quando você declara errado, você está já praticando uma confissão de dívida, uma confissão de sonegação, porque ele já sabe tudo, e tudo é dado cruzado. A sua vida no INSS, a sua vida na Previdência, seja lá onde for, tudo com dados cruzados. Existia um sistema muito rigoroso e muito eficaz, que estava levando todas as classes sociais, desde os mais pobres até os mais ricos, a uma situação de penúria. E isso havia sido agravado porque houve uma convocação nacional para a reconstrução dos muros. Então, durante 52 dias também não se produziu. Já vinha uma fome por conta do problema político, e agora a situação se agravou ainda mais. O que é mais grave aqui é que a urgência está no fato de que essa exploração estava ameaçando a dignidade humana. Eu creio que esse é um princípio que nós precisamos
enfatizar nesse texto. A grande questão aqui não é uma crítica ao sistema de juros, ao sistema de empréstimos. Isso aí tem regulamentação na palavra de Deus. A lei já prevê como deve ser praticado. Mas a questão é, a exploração chegou a tal nível que foi necessário, então, vender a força de trabalho e vender os filhos. A palavra é forte, mas é isso mesmo, é vender. Só que não era um trabalho, uma servidão durante um tempo para se pagar uma dívida. As pessoas estavam sendo exploradas. E havia uma exploração em todos os níveis. E aqui, meus irmãos, nós não podemos omitir uma informação que a própria palavra de Deus nos dá. Dentro desse quadro de exploração, é muito provável que já estivesse acontecendo exploração sexual. Vejam o que diz a expressão desse clamor no versículo 5, quando as famílias dizem a Neemias: as nossas filhas estão reduzidas à escravidão. Na obra Esdras Neemias, não há uma preponderância, um protagonismo das mulheres. E nesse texto, desde o início, as mulheres são citadas, as nossas mulheres, no versículo 1. E depois as nossas filhas. E depois se repete a informação dizendo que as nossas filhas estão sendo reduzidas à escravidão e nós não podemos evitar. E quando nós procuramos na palavra de Deus o significado dessa palavra, que é traduzida como reduzidas à escravidão, nós vamos chegar ao conceito de molestar, de forçar. Tem uma passagem no livro de Esther, no capítulo 7, versículo 8. E aí é uma outra história, um belíssimo texto, que é o texto de Esther, mas os irmãos vão se lembrar que o povo judeu estava sendo ameaçado. E Esther não havia revelado que ela era judia. Então ela esperou o momento certo para revelar ao rei que ela estava sendo ameaçada. Porque ela havia sido orientada por Mordecai, o seu tio, de que precisava fazer alguma coisa para salvar o seu povo. E que Deus havia providenciado. A história nos leva ao momento em que ela anuncia ao rei quem é o inimigo que quer matá-la. É Amã. E nesse momento o rei fica muito enfurecido e sai para o seu jardim. Amã então vai suplicar a rainha Esther que o salve, para que ele não seja executado pelo rei. Aí nós chegamos então no versículo 8. Tornando o rei do jardim para o palácio, do jardim do palácio à casa do banquete, do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Parece um desmaio, um ataque. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim em minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. A palavra forçado a rainha aqui, que é a hipótese que o rei levanta, é a mesma usada em Neemias capítulo 5. Então o nível de exploração tinha chegado a esse extremo. Muito provável que tenha chegado ao extremo da exploração sexual. Isso quer dizer, meus irmãos, que a compaixão é uma resposta a um clamor urgente da sociedade. Porque por conta do pecado, esse sistema injusto, ele não fica apenas na esfera econômica, na esfera do sistema financeiro. A exploração do homem pelo homem não tem controle. Somente o temor de Deus e somente a compaixão, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para estancar, para impedir que isso chegue à degradação final, ao uso do semelhante. Então, nós temos aqui uma ameaça à dignidade humana. Esse então, é um princípio que nós devemos extrair da palavra de Deus. Por que nós devemos reagir com compaixão? Por que nós devemos tratar desses assuntos? Por que nós devemos apontar qualquer caso de injustiça, de exploração, como algo que ofende a Deus? Porque nós sabemos qual é o fim disso. O fim é a destruição total do ser humano pelo ser humano, perdendo totalmente a imagem e a semelhança de Deus. É tanto que o comentário bíblico africano diz que a Bíblia não esperou
a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU para anunciar a plena igualdade entre todos. Com uma boa dose de ironia, os africanos, os eruditos evangélicos africanos estão dizendo, muito tempo antes, a Bíblia não esperou, porque a Bíblia declara que todos são criados à imagem e semelhança de Deus e que Deus não faz acepção de pessoas. O nosso cuidado com aqueles que estão em estado de miséria, aqueles que estão em estado de sofrimento, passando necessidade, é para que essa pessoa não perca totalmente a imagem e semelhança de Deus, a sua dignidade, porque a fonte da dignidade do ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O pastor Davi Malta Nascimento, segundo o Jornal Batista, de 24 de junho de 1948, disse palavras muito atuais sobre o nosso papel como igreja e como cristãos. Ele disse em uma formatura do curso de teologia do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele disse assim: é imperativo que os princípios morais e sociais do cristianismo sejam aplicados pelos cristãos à sociedade, ao mundo, à terra em que vivemos. Por isso é que a ética de Cristo é para a terra e não para os céus. E ele continua: para o presente e não para o futuro, para os homens e não para os anjos, para a vida e não para a morte. Sim, senhores, diz o pastor Nascimento, para ser aplicada neste mundo, entre os homens feitos de carne e osso, para esta sociedade, em que vive o rico ao lado do pobre, o opulento ao lado do desgraçado, o explorado ao lado do explorador, para ser vivida pela sociedade que sofre e geme, exaspera-se e morre, agoniza e perece, sob o pesadelo da injustiça. E ele conclui: à sombra de uma pseudo-civilização cristã. Porque se nós somos cristãos, nós precisamos responder a pergunta que foi feita no início desse culto: o que nós estamos fazendo se somos cristãos? Se a miséria ameaça a dignidade do ser humano, nós precisamos responder urgentemente com compaixão. Mas nós encontramos, meus irmãos, na atitude de Neemias, além de um coração compassivo e que respondeu ao clamor que se apresentou diante dele, nós temos um líder, um governante que age de maneira enérgica, mas muito sábia. E nós aprendemos com Neemias que não precisamos apenas sentir, nós precisamos, na verdade, ter um compromisso. Não é apenas com a exploração desse tema, com a poetização desse tema, que nós vamos fazer mudança social, que nós vamos testemunhar da justiça de Deus. É com um compromisso. E esse compromisso, primeiro, é um compromisso pessoal. Veja o que diz o texto, agora no versículo 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados. Ele considerou consigo mesmo. O mesmo Neemias que, quando ouve a notícia, ainda estando na Pérsia, ele se compadece, ele ora ao Senhor. Agora ele considera consigo mesmo. O compromisso em servir ao próximo, em combater a injustiça, deve ser um compromisso, em primeiro lugar, pessoal, mas também é um compromisso comunitário, porque o texto diz que ele reuniu uma grande assembleia, reuniu um ajuntamento, porque nós não podemos fazer nada sozinhos. Então nós precisamos, como igreja, por exemplo, somos expressão do corpo de Cristo, extirpar totalmente do nosso meio qualquer prática injusta, por exemplo, com relação aos juros. Agora nós entramos de novo na questão dos juros, e a palavra de Deus, os textos estão em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, proibia a cobrança de juros entre judeus. E quando, em alguma situação que era permitida, o juro poderia ser cobrado, ele não poderia ser por muito tempo, era só por curto prazo. É tanto que tem a instituição do jubileu, que era aquele tempo, aquele período em que havia o perdão das dívidas. E havia inclusive o descanso da terra, que precisava parar de produzir. Então, a palavra de Deus orienta que o juro em si não é o problema,
Mas quando ele se torna um meio de exploração do próximo, aí sim. Por isso o freio, por isso o impedimento de que judeu pudesse cobrar juros de judeu. O empréstimo poderia acontecer, e a visão bíblica sobre o empréstimo era no sentido de ajudar o próximo. Em muitas situações a pessoa está realmente precisando de um apoio financeiro, mas o juro que era elevado, abusivo, não poderia ser praticado. Por quê? Porque isso levaria necessariamente à escravidão. E o que Neemias está dizendo é o seguinte: vocês, ele está repreendendo a liderança do povo, os nobres, os magistrados, vocês parece que não aprenderam com a história. Deus libertou o povo do Egito, Deus libertou o povo da Babilônia, e agora vocês estão escravizando os próprios irmãos. Então isso é uma afronta ao Deus libertador, porque a cobrança abusiva de juros era uma das principais causas de escravidão. O que Neemias está propondo, meus irmãos, é a criação do que pode ser chamado de um novo ethos, ou seja, é um pacto social, é uma convenção social, onde alguns princípios não podem ser tocados. Eu elenquei alguns aqui, por exemplo. Já falei do primeiro, o valor inestimável da pessoa humana. Era um princípio para o povo de Israel e deve ser um princípio defendido pela igreja hoje. Qualquer que seja a cobrança, qualquer que seja a negociação, não pode privar a pessoa daquilo que é essencial para a sua subsistência. Um exemplo que nós conhecemos, que é lamentável, é o chamado empréstimo consignado para aposentados. Meus irmãos, eu conheço histórias assim que são histórias lastimáveis. É aquela pessoa que ganha um salário mínimo e ela é pressionada de todos os lados por telemarketing, por pessoas que querem vender esse tipo de empréstimo, e inclusive por familiares que se aproveitam daquele ganho mensal. E aquele idoso, aquela idosa já doente, precisando comprar remédios, o que é que acontece? Quando chega no final do mês não tem nada, e ela precisa fazer empréstimo. E se discute hoje na sociedade estender os limites para que essa pessoa faça empréstimo. Ou seja, ela não vai conseguir pagar, ela não está conseguindo sobreviver com aquela renda, quanto mais pagar um empréstimo que já tem juros sobre juros. Existe uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos aprender para combater, para ensinar, para que isso não atinja a dignidade da pessoa humana, que é uma coisa chamada juros compostos. Juros compostos. Se você ainda não parou para estudar sobre isso, depois converse com a irmã Claudinha. Depois participe dos PGs do Ministério da Família. Eu estou dizendo isso porque a irmã Claudinha é uma entusiasta da educação financeira, porque ela sabe, pelo seu próprio estudo e pela sua própria experiência, o quanto isso é libertador, e o quanto se cair nesse ciclo vicioso de juro composto, pode escravizar a pessoa. É escravidão moderna, é escravidão contemporânea, porque você está num sistema que é um dos sistemas mais eficazes do mundo. O sistema bancário, o sistema financeiro do Brasil é um dos mais eficientes do mundo. Dificilmente você ouve falar que no Brasil um banco quebrou, porque é extremamente eficiente. E é eficiente por quê? Porque cobra muito bem, porque tem leis que amparam, porque a legislação é feita por aqueles que são financiados por esses agentes econômicos. Então, meus irmãos, é uma visão de mundo baseada na palavra de Deus, e isso leva a pessoa a ser explorada. A exploração pode atingir a dignidade da pessoa humana, e nós precisamos conversar sobre isso, precisamos nos indignar com isso. Olha o que Neemias diz. Neemias se indignou, muito me aborreci. Não é só, meus irmãos, a compaixão no sentido de que você tem dó, de que você tem pena, ó, coitado que está nessa situação. Não, é um sentimento que leva você à ação, é compaixão em ação. E esse compromisso, meus irmãos, também envolve um testemunho diante dos pagãos. Ele está repreendendo os nobres, dizendo assim: o que é que vão dizer? Veja o versículo 9: por causa do opróbrio dos gentios os nossos inimigos, por temor a Deus, mas também por causa do opróbrio dos nossos inimigos. É um princípio, meus irmãos, que nós devemos zelar. Não praticar isso no âmbito da igreja, no ambiente
comunitário. Não se deveria nem mencionar, jamais. É bom que se aproveite uma oportunidade dessa para dizer: agiotagem no meio cristão? Jamais. Porque o que é agiotagem? É uma palavra para o que Neemias está dizendo aqui. Vós sois usurários. Vocês são usurários. Vocês estão aproveitando a miséria do povo para tirar lucro em cima disso. Não se deveria admitir, nem discutir isso no meio do povo de Deus. Mas precisamos manter alerta uma visão crítica, uma visão a partir da palavra de Deus. Agora, meus irmãos, não devemos assumir uma postura apenas contrária. Não devemos apenas denunciar. Nós precisamos agir. E Neemias também é um exemplo desse compromisso pessoal, com temor a Deus, e de uma ação nesse sentido, tanto de combate à exploração, quanto de generosidade. É isso que nós vemos no final desse texto. Nós vemos que Neemias admite que ele também participou de alguma forma desse sistema. Nesse momento de confronto, a gente precisa estar preparado, né, pastor? O pastor, quando vai pregar sobre um assunto, quando vai advertir um irmão, quando vai exortar, ele precisa saber que quando ele aponta com o dedo, tem vários voltados para ele. Então Neemias está dizendo: olha, nós também demos dinheiro emprestado. Ele não admite que cobrou juro muito elevado, mas ele também participou do sistema de alguma forma. E aí ele diz que estava corrigindo isso, vamos acabar com isso, vamos dar de mão com isso, mas também ele diz que quando assumiu a função de governador, ele fez diferença. O compromisso dele foi um compromisso de ser generoso, e isso por temor a Deus. Olha o que ele diz, meus irmãos. Ele diz que tinha direitos, mas ele abriu mão desses direitos. Ele tinha, por exemplo, o pão devido do governador. E esse pão devido do governador hoje, ele tem tanta extravagância, porque não é só o pão, né? Se fosse só o pão, estava tranquilo. Vamos garantir o pão do governador. O nosso governador do estado de Minas, por exemplo, gosta de fazer café. Então é só o pão, está tranquilo. Mas, meus irmãos, hoje o nosso sistema político, ele se protege de tal forma, criando leis para a perpetuação de privilégios, que é impressionante. O salário dá para comprar casa, mas tem que ter auxílio moradia. O salário dá para comprar terno, mas tem que ter auxílio terno. E no final do ano, de um ano, de algum desses poderes, seja ele qual for, executivo, legislativo, judiciário, nós temos um valor que poderia ser distribuído para matar a fome de tanta gente, sem privar essas autoridades do que seria necessário para executarem o trabalho delas. Mas é muito, meus irmãos, e é exploração, e nós não podemos nos conformar com isso. Meus irmãos, isso aqui não pode ser cooptado, não pode ser levado para o âmbito político partidário. Isso aqui é uma questão de justiça. Justiça não pertence a um partido político. A justiça não pode ser um assunto de um momento eleitoral. A justiça vem de Deus. O nosso Deus é justiça. E diante da injustiça, nós devemos temer a Deus e não podemos concordar. E devemos denunciar. Mas precisamos muito mais do que isso, agir de forma diferente. Não adianta nada a gente falar dos políticos, a gente falar do sistema e furar fila. E só por 30 segundos usar a vaga do idoso. E não dar testemunho. Nós precisamos ter uma atitude semelhante à de Neemias. Neemias, meus irmãos, não faz isso apenas por orgulho. Ele leva aquelas autoridades diante dos sacerdotes e os faz jurar diante de Deus. O sacerdote representava a Deus. Depois, como se não bastasse, ele sacode a sua roupa e diz assim: olha, eu estou agora perjurando vocês. Se vocês não cumprirem a palavra de vocês agora, o juramento que vocês acabaram de fazer, que Deus possa sacudir vocês do meio do seu povo. Porque aqui nós aprendemos, meus irmãos, que o nosso compromisso diante de Deus, ele precisa ser um compromisso radical, um compromisso que vai testemunhar diante desse sistema corrupto, esse sistema que leva à exploração do homem pelo homem, e esse sistema que leva à perda da identidade divina que está no ser humano, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, não podemos deixar de dizer o quanto nós
Precisamos pedir a Deus por governantes como Neemias. Não podemos deixar de orar a Deus pedindo que sejamos governados por pessoas justas, que sejamos governados por pessoas que tenham essa atitude. Algo que nós aprendemos, por exemplo, quando se fala de juros, de tributação, quando se fala de exploração financeira, quando você for votar, meu irmão, minha irmã, procure saber qual é a proposta desse candidato para a justiça tributária, por exemplo. O que é que esse candidato, esse partido ao qual ele está afiliado, defende em termos de tributação? Porque, como diz os especialistas nessa área, e eu não sou dessa área, não haverá justiça social no Brasil enquanto não houver justiça tributária. Porque os empresários não vão conseguir produzir para gerar emprego. Porque os trabalhadores vão receber e seu dinheiro será corroído pelos impostos e pelos juros. É preciso ter justiça tributária. Então, observe bem a proposta ou a linha política tributária. Às vezes a gente fica pensando que a eleição se resolve na vida pessoal do candidato. E aí fica aquela disputa, aquela polarização sobre quem é pior. Isso é terrível para o povo de Deus. O menos pior. Nós precisamos atentar para as propostas que realmente fazem diferença na vida da sociedade. E a área tributária é uma das principais, dizem os especialistas. O que devemos fazer, meus irmãos? Nada diferente do que Neemias fez. Nós devemos, pelo temor a Deus, com a compaixão em nosso coração, agir para denunciar a injustiça e agir para atender aqueles que precisam. A nossa igreja, ao longo de sua história, tem ouvido o clamor daqueles que mais precisam. Eu tenho apenas 6 anos aqui, numa história de 104 anos. Ouço o histórico de serviço dessa igreja, mas eu não precisaria lançar mão de nenhuma ilustração antiga. Hoje mesmo, conversando com um diácono, fui informado da ação silenciosa, às vezes anônima, mas eficaz da igreja para atender aos necessitados, aqueles que estão em um estado de miséria. E antes de julgarmos, meus irmãos, porque a pessoa chegou naquele ponto, vamos primeiro ajudar a pessoa a sair dali, e depois nós vamos entrar com a educação financeira, e depois nós vamos entrar com o discipulado, e depois nós vamos entrar com o amor da igreja, para que essa pessoa possa crescer em todas as áreas, mas primeiro ela precisa ser atendida naquela área específica. A maioria das pessoas que nós estamos falando aqui diz respeito à alimentação, ao socorro. Eu não lembro de um pedido que eu fiz ao Ministério Diaconal dessa igreja durante 6 anos que eu não tenha ouvido da liderança do Ministério Diaconal, dos diáconos, que a igreja não se dispõe a fazer nada ou não tem como fazer. Sempre foi assim. Temos muitos casos, temos muitas pessoas, temos muitas famílias, mas nós vamos dar um jeito, mas nós vamos tentar. Se a gente não conseguir através da administração da igreja, nós vamos ver pessoalmente entre os irmãos, e nós vamos acolher, e nós vamos tentar. É isso mesmo, meus irmãos. É a resposta da compaixão em ação. O que fazer? O apelo da palavra de Deus é esse: seja compassivo e generoso. Avalie o seu coração, se você está sendo avarento. Avalie se de fato você está imitando ao Senhor Jesus. Em segundo lugar, organize-se financeiramente para você não cair no sistema de juros abusivos. Organize-se financeiramente para você gastar menos do que você ganha, porque assim você terá prazer ao ajudar quem precisa, e terá, obviamente, condição material para fazer, porque não é só um sentimento. Agora, se você também cai nesse sistema, você que vai ser ajudado. Você pode melhorar a sua administração financeira. Faça isso para a glória de Deus. Não é para o orgulho, não é ter por ter, é para poder, para ajudar quem precisa. E sempre que possível, denuncie. Sempre que possível, mostre a sua indignação diante da injustiça, porque isso glorifica a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus nesse momento.